dia aí, mais uma live, agora tá mais de tardezinha. Já é hoje, quarta-feira, graças a Deus. Vamos então meditar aqui no livro de Provérbios e ver o que tem aí de sabedoria do alto, que toca o coração. Experiência maravilhosa de ontem, coisa assim que inacreditável. Coisas maravilhosas aconteceram, sabe? Eu desejando melhores resultados e os resultados apareceram. E junto com os resultados, a pressão. Então, tudo que aparece, todo o alvo que aparece diante de nós é pequeno. Então, hoje nós andando lá, né, meu filho? Então, começamos a andar para trás, andar para trás assim, e a gente tava com muita dificuldade de andar, tropicando, cair. Eu não caí. Não, né? Hoje Uns não. 5 dias andando assim para trás, sabe? Andar para frente é fácil, agora andar para trás. Nossa, nós fizemos até Cooper hoje. Como que é Cooper? É, corrida. Ah, é. Correndo para trás. É. Nossa, é algo assim. Mas um detalhe, não façam isso sem que estejam na trilha de cegos. Tem que ser na trilha de cegos para aí se você... para não acontecer de você ir assim e se perder e vai que você entra na rua, né? Deixei uma garrafinha aqui pra você tomar. Obrigado, pai. Essa Essa daí fui eu que comprei lá do Água Geladinha. Não, filho, não foi não. Ah, você comprou lá também? Comprei uma garrafinha. A mãe tá com a mãe. Ah, é? R$3. Antes estava 4. É? Olha a água. Como é que ele fala? Olha a água geladinha, geladinha. Ó. Água mineral. Geladinha, geladinha. Vai! Né? A marca dele. Quanto tempo nós passamos lá, ele gritando, né? Água mineral. Geladinha. Geladinha. Vai! E o João Franco falou, rapaz, eu quero tomar essa água aí. Você vê, até vender água no sinal, né? Se você for perseverante, persistente, você começa a selecionar cliente. Ele é um dos meus clientes. É? Não, na verdade eu sou um cliente dele. Exatamente. Hoje é dia 9. Provérbio 29. Ei, Gianfranco, 29 dias lendo Provérbios. E 29 dias tomando banho. Que transformação, hein? Que transformação. Isso, glória a Deus. Vamos para nós darmos início a essa leitura? Vamos pedir ao Santo de Israel para que ele venha falar ao nosso coração. Vamos orar. Santo, santo, santo e maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, Criador, Mantenedor, Restaurador e Salvador. Que graça, Senhor. Com humildade diante da Tua presença, me coloco. Grato, Senhor, pela Tua misericórdia. Foram grandes as Suas misericórdias, a Sua proteção, o Seu cuidado. Senhor, peço paciência para com minha esposa, boas maneiras. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor me dê mansidão, misericórdia, como é a Tua misericórdia, de lutar
pelas pessoas que estão em minha volta, para prover, Senhor, conforto e segurança para minha esposa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dê a tua paz. Me dê, Senhor, um coração sábio. Louvado seja teu nome. Peço pelo meu filho que ele se firme na verdade e que ele desfrute, Senhor, do que o Senhor tem para nos dar. Que sejamos nós um exemplo. Coroado estamos de bênçãos. Louvado seja, Senhor, o teu nome, para todo sempre. Amém. Amém. Mesmo que ele não desse nada para nós, mesmo que nós não conseguíssemos nada, só a paz que temos no nosso coração é algo assim que é um deleite. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, o homem que por muitas vezes é repreendido, mas ele não ouve, é de dura cerviz, não serve, ele vai cair de uma hora para outra e não vai ter remédio mais. Quantos que não estão assim hoje? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas, quando o ímpio domina, o povo suspira. Então, Gianfranco, nós temos um chamado para prosperidade. Podemos alcançar a graça. Lembrando você, filho, que tem famílias que é mais rica do que o próprio governo. Você está entendendo? Sim. Imagina uma família rica, próspera na terra, que influencia o destino da nação com a riqueza que a família tem. Então é isso que o Senhor tem para oferecer para aqueles que o buscam. Quando eu era menorzinho, eu pensava que para virar presidente tinha que comprar o Brasil para virar presidente. Comprar com milhões de dinheiro. Eu pensava que era assim, mas agora que eu descobri nessa eleição aí. Eu não sabia que existia fraude. Você vê, né? E isso não é diferença, meu filho. Quando Cristo veio sobre a terra, achou todos os meios corrompidos. Os cargos da igreja, por exemplo, eram comprados à soma de dinheiro, de grandes somas de dinheiro. Pessoas que tinham interesse de ocupar a mais alta posto de presidente. Então eles compravam com dinheiro, faziam um balalá de teologia, eram licenciados e de repente chegavam aos mais altos graus de domínio da igreja e impunham as suas ideias. Isso na época, né? Imagina hoje, quando a igreja se tem mundialmente. Nós temos que abrir a nossa cabeça. A lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alva. Nós temos que ter os olhos abertos. Você tocou num assunto muito importante, meu filho, com relação às eleições. Você vê, houve fraude? Eu estou concordando que houve. Então, agora veja bem,
Imagina só o que não é feito dentro de uma igreja universal, enganando as pessoas, os simples são enganados. Agora, quem é sábio, ele atenta para o caminho. Para onde está indo o rumo da igreja? O que a igreja está fazendo? Quais são os mandamentos que está pisando? A lei e o testemunho. Então, essa história da corrupção no governo mostra exatamente como estão todas as instituições no mundo hoje, então, nos últimos dias. Como que você sabe? Está lá, ó. Aconselho-te que de mim, testemunha fiel e verdadeira. Compre ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? É o ouro líquido. Ovo ou ouro? Ouro líquido. O ouro líquido para enriquecer. Vestes brancas para cobrir. Para vestir. Para vestires, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Colírio para ungir os olhos, para que vejas. A fim de que vejas. Exatamente. Então tá aí o conselho da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Então, falando de corrupção, é esse. Não tem. A lei e o testemunho. Se não está falando desse jeito, foram homens corruptos que entraram dentro da igreja, se apossaram dentro da igreja de Deus, mudaram o marco. Mas até quando você, irmão, vai ser enganado, ser massa de manobra? O Senhor mesmo adverte: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão. E aí, vai continuar confiando no teu pastor? Não vai fazer pergunta? Faça pergunta, meu irmão. Faça pergunta. Está a igreja andando nos caminhos do Senhor? Está exaltando a palavra de Deus? E se não tiver, cai fora. Ou você vai ser simples. Até quando você vai ficar assim? O machado está colocado na raiz da árvore. Nas raízes, né, meu filho? É. Nas raízes da árvore. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada. Não se engane, não se engane. Então, nós estávamos aqui. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai. O que é um homem sábio? É aquele que pensa, que sabe fazer pergunta, que não é besta, que não é trouxa, que não é enganado por pastor. Ele é sábio. E ele tem o quê? A lei de Deus. O que é o temor do Senhor? O que é a sabedoria? O que é sabedoria? Temer o Senhor e o de amar. Pronto, acabou. Não tem, pode ser mais robusta que tenha, que possa ser a igreja. Se não falar conforme o mandamento, desperta. O filho sábio alegra o seu pai. Não alegra? Claro que alegra. Porque vai ter sucesso, não vai ser enganado. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aqui está falando das prostitutas. Mais uma vez, filho, quem é companheiro de prostituta, o que faz com o dinheiro da herança e da fazenda que possui? Acaba. E a prostituta não é cara, não. A prostituta é em torno de para ganhar a prostituta, 200, 300 reais. Para ganhar a prostituta, num baile funk, compre todas as raízes e dá R$1.000 para ela. Você ganhou ela. É assim que ganha. Pronto. E aí vai embora. E aí você vai se lascar, porque ela vai querer só sexo e depois vai te largar por outro sexo. É isso aí. Que coisa, né? Tempo. E você tá aprendendo isso aí na onde? Gente, é muito fácil saber isso, né, pai? Mas eu nunca vou falar. Você tem que se conservar no temor do Senhor. Essas são as maneiras como o diabo desvia os jovens. Eu tava lendo ontem. E é gostoso, livro, né? agrada o coração. Pai, eu tava lendo ontem no livro que
as maneiras mais atraentes para Satanás alienar-se com um monte de pessoa é através do sexo e da comida, e dentro deles tem a fama pelo dinheiro. A fome? A fome pelo dinheiro. É querer enriquecer rápido. enriquecer Eu rápido. aprendi isso ontem. A ganância. Muito bem, você está lendo o livro mesmo, né? Mais esperto que o diabo. Comprem ele. Façam ele o livro mais vendido de 2023. Vamos então agora para o versículo 3. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas, a transtorna. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Peitas. Amigo de peitas. Amigo de peitas. Peitas. O que é peitas? Não sei o que é, vamos pesquisar depois. Mas aqui fala que um rei com juízo, ele sustém o seu reino. Sustém a terra, mas o homem que anda com um amigo insensato, me diga com quem tu andas, eu direi quem você é. Acaba com tudo. Eu não sei porque minha barriga tá doendo assim, cara. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Lisonjeia, o que é lisonjear? Ficar elogiando, né? Então ele arma uma armadilha para os seus passos. Então não lisonjeia ninguém, porque é uma armadilha mesmo. Pode evitar o seu progresso, a sua caminhada, entendeu? E você pode cair, pode convidar você para alguma coisa. É meu amigo, vou fazer o que ele quer e tal, vou agradar. Tá doido? E você Eu nunca fiz perdendo isso. uma bênção do Senhor. A graça é a sabedoria. Nada deve parar você. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Olha aqui, meu filho. Na transgressão do homem mau há um laço, mas o justo canta e regozija. Então, quem é justo tem alegria e ele está sempre revigorado. Seja o que aconteça, ele está sempre reforçado, com regozijo. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Está aqui, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Ele não quer saber nem saber dos pobres, mas o justo vai lá e se inteira deles. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os lábios desviam a ira. Então aqui fala que os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então quer dizer que os homens escarnecedores que ficam fazendo escárnio, contendas, faz com que a cidade fica revoltada. Mas os sábios, o que eles fazem?
Ele mantém, ele desvia a ira do povo. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ira, não terá descanso. Quem que não vai ter descanso, meu filho? O homem sábio que pleiteia com o tolo. E o que é pleitear com o tolo? Ah, eu sei. Ó, é isso daqui, eu acho, ó. Eu acho que é assim que é pleitear. Pleitear É de conversar, peito, né? conversar com o tolo, tentar argumentar, debater com o tolo. Então, não vai acabar nunca. Tem que sair fora. Ele nunca vai ficar em paz. Não perca tempo com o tolo. Essa é a verdade. Filho, não perca tempo com o tolo. Não perca. Não compensa. Fale com o sábio. Qual que é a diferença do sábio para o tolo? Muito grande. Qual que é? Você fala com o tolo, o que o tolo fala? Vai, né? Bate de frente, quer debater com você. Sai fora. É tolo. Tudo. É tolo. Não conversa mais. Fala com o sábio, o que o sábio faz? Obedece. Escuta. Ama a repreensão. Tem atenção. Cresce em sabedoria. Essa é a diferença. Eu amo a correção. Fala, filho. Eu amo correção. Pronto. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ira, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero. Tá vendo? Mas os retos procuram o seu bem. Olha só, filho. Esse texto é assim. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero. Por que os homens maus aborrecem aquele que é sincero? Gente. Por que os homens maus? Por quê? Não fala de homens maus. Homens que derramam sangue. Eu acho que é por sanguinários. Os homens sanguinários. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Como assim? Os retos procuram o seu bem. O bem de quem? Deles. Do sanguinário, que não é, que eles odeiam quem age com justiça. O quê? O sanguinário, eles odeiam quem é sincero de coração. Mas os retos procuram o bem deles. O seu bem, fala o seu bem. Os retos procuram o seu bem. Está falando que é o seu. Aquele que pratica a retidão, que é reto. Um tolo explode toda a sua ira. Olha aqui. O tolo explode a qualquer momento e está sempre irado. Como que você conhece um tolo? Dá para saber logo de cara. Através da ira. Irado, sempre levanta a voz e já sai em primeira metendo o pé. Isso não é comportamento de sábio, é um comportamento de tolo. Então, o maior desafio é você controlar você. Porque quantas vezes
já não vem nas perene para poder explodir. Não aguenta a afronta. O sábio, ele desvia o seu furor, ele se afasta, ele age com prudência e com retidão. Não há desculpa para se explodir, para ficar nervoso, para ficar... Não há desculpa, não pode ser o que for. O nosso mestre, a qual nós estamos diante, ele foi agredido injustamente e ele se portou sereno, com palavras de autoridade. Jamais levantou a voz. Entendeu, Jean-Fran? Copiou o código da prosperidade? É dominar a língua e o sentimento. O que você mais gostou dessa lição, pai? O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Aquele que dá ouvido a palavras mentirosas vão achar que todos são ímpios. Então, toma cuidado. Palavras mentirosas acaba destruindo. E como que o governador, meu filho? Como é que o governador age, então? O que ele tem que fazer? Se ele tem pessoas de confiança nele, que está no posto de confiança, mas eles são mentirosos. O que ele tem que fazer? Tirar o torcer. Então é muito perigoso as pessoas que estão em sua volta. É muito perigoso. A pessoa falhou uma vez, que nem você falou, o Pedro não gosta dessa palavra. O Pedro não vai gostar de assistir essa. Não é essa, é o Bernardo. O Bernardo não vai querer ouvir isso aí. Mas, meu filho, se afaste desse tipo de gente. Não queira estar perto desse tipo de pessoa. O Pedro escuta. A águia, ela é solitária, sabia? Ela não anda com ninguém. Sabe quem anda com um monte de gente? É as galinhas. As galinhas... O comportamento da galinha. A águia é calada, quieta, no seu lugar. Voa, governa. Mas ela não... O pobre, eu uso... O que você ia perguntar? Não. O pobre e o usuário que se encontram, o pobre e o usurário se encontram. Usurário. O pobre e o usurário se encontram. E o Senhor ilumina aos olhos de ambos. Eu acho que o usurário, eu não sei o que é, mas deve ser o contrário de pobre. O pobre e o usurário. Usurário se encontram. E o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Então, aquele que julga com a verdade, com a palavra verdadeira, o seu trono vai ser firmado para sempre. O povo ama a verdade. A vara e a repreensão dão a sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então aqui está falando de duas classes. Aqueles que é repreendido, a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas o rapaz que é deixado a fazer o que ele quer,
envergonha sua mãe. Então tem que ter a repreensão e a vara, se continuar persistindo. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Olha, meu filho, que coisa maravilhosa, né? Agora eu tô acordando de novo. Mas os justos verão a sua queda. Castiga o seu filho, e te fará descansar. Está falando para castigar o filho. E é uma promessa. E ele te fará descansar. E dará delícias à tua alma. Não havendo profecia. Mas você não vai me castigar por conta própria, né, pai? Por conta própria? É. Como assim? Eu não fiz nada e você me castiga, Não, né? isso aí é tortura, né? De maneira, o castigo é feito como? Através da correção. Você ama a correção. Amo. Então, tem que praticar frutos de uma pessoa justa. Digna ou justa? Justa, exatamente. E aí não tem como repreender o justo. Isso é contra a palavra do Senhor. Aquele que pratica a justiça. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É claro, você confessou que você fez e você abandonou. Abandonou? Abandonei. Como é que você vai fazer agora dessa vez? Fazer pergunta. Pedro, mas será que o que nós estamos fazendo é certo? O Pedro. Foi o Pedro que convidou você para jogar papel no banheiro, não foi? Foi ele. Você podia ter perguntado, mas Pedro, vem cá. O que você acha? É só fazer pergunta. Se a diretora ver isso aí, será que vai dar bom? Nós estamos fazendo... Esse papel é para quê? Pedro, esse papel é para quê? É para poder fazer isso? Será, Pedro? Você faz isso na tua casa? Entendeu? Olha as perguntas. E se a diretora estivesse aqui vendo? E se meu pai estivesse aqui? O que queria falar? Olha as perguntas. Pergunta, rapaz. O mais injusto é que ele não recebeu o boletim. Quem? O Pedro. Não recebeu? Não, eu recebi, o João Pedro recebeu. Não recebeu o boletim. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então aqui, a corrupção do povo vem quando não tem profecia. Qual é a profecia? Qual que é a profecia? A profecia é o que há de vir, o que há de vir. São os acontecimentos, o que está prestes a acontecer. Entender a profecia. E aquele que guarda a lei, sem a profecia, aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele é bem-aventurado. Tá vendo? A lei e o testemunho. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não te entenderá. Emendará com palavras. Então, o servo não se emendará. O que é emendar com palavras? O que é emendar com palavras? Emendar. Tá desemendado. Ele está solto, o servo. Como é que você emenda? Você traz ele e faz um compromisso com ele. Mas com que compromisso você faz? Com a palavra.
Com a palavra você pega o servo e emenda ele com palavra. Mesmo que ele entenda, ele não vai fazer. Você está entendendo? Então, como é que faz para poder fazer o servo? Não é com palavra. Você tem que estar junto com o servo. Uma pessoa assim não é interessante. Você vai estar andando para trás. Andando para trás. Ué, imagina você tem que estar presente lá com o servo teu. Se você tem um ex-potencial, você tem. Como é que você faz o servo a se dedicar? Entendeu? Você tem que estar presente. Porque mesmo que ele entenda a palavra, ele não vai fazer. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há num tolo do que nele. Uma das coisas que eu vi, Gianfranco, que eu queria comentar com você, o que é um homem precipitado nas palavras? É aquele que responde de imediato quando está irritado. E o que sai da boca dele? Palavrões? Palavras de baixo calão. Que palavrões. Ou desentendimento. E acaba falando coisa que não convém. Então, pessoas que fazem esse tipo de coisa, imagina se ele faz... não se cala, há mais esperança num tolo do que nele. Veja bem, quando você... Na Bíblia está escrito assim, que é melhor encontrar uma ursa que está sem... A qual roubaram os filhotes... do que um tolo ocupado nos seus negócios. Então, olha só para você ver que há mais esperança num tolo do que numa pessoa que fala precipitado. Tem que ter coerência nas palavras. Como é importante, aprenda esse código. Estiver nervoso, não haja. Saia, não revida. Seja calmo, sereno. Tiver que falar alguma coisa, se retraia. Pensa antes de falar. Esse é um código de prosperidade. Pode acabar com tudo que você tem, caso você não controle isso. Entendeu, Gianfranco? Uhum. Muito importante. Aqui fala o homem iracundo, que levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então, quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser o seu filho. Aquele que cuida o seu servo delicadamente, quando chegar no fim da vida, ele vai querer ser seu filho. É importante você criar um servo com delicadeza ou no pau? Se você criar, qual que você prefere? Ter um estranho ou no fim ele considerar como se fosse seu filho, cuidar de você? Você cuida do pai? Cuidou, né, pai, meu filho? Você foi um filho maravilhoso com o pai. Quando o pai estava operado, você me trazia o remédio, a água. Estava sempre atencioso com o pai. Foram bons momentos, né, meu filho? Nós passamos juntos. Então, se você tratar o seu servo delicadamente, no fim da vida ele vai querer ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, aquele que está sempre irado. E o furioso multiplica as transgressões. Não convém ser furioso e nem
ficar sempre irado. Tem que ter um comportamento coeso. A soberba do... Ah, aqui achei a palavra, filho. Soberbo. A palavra é soberba. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O que tem parte com o ladrão, o que tem parte com o ladrão aborrece a sua alma. A sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Meu pai. Filho, roubou, não tenha parte, não faça parte de ladrão. Sai fora. Porque se você pegar do ladrão, você vai sofrer as consequências. Você tá no último ou tá? É como se você tivesse roubado. Você tá no último capítulo? Agora eu tô no 20, faltando 2 capítulos para acabar. 25. O receio do homem armará laços. O receio do homem armará laços. Receio é medo. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha, esse texto é maravilhoso. Aquele que tem medo de prosperar, aquele que tem medo de tomar uma decisão, ele arma para ele mesmo um laço. Então, tome decisão. Não tenha medo. Confia no Senhor. E isso vai fazer abrilhantar os teus caminhos. Já acabamos o provérbio. Versículo, tem o 31, 30 e 31. Tá. Vai. Muitos buscaram a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos. O homem iníquo e abominação é para o ímpio e de retos caminhos. O que você achou interessante? O mais que eu achei interessante falou que é melhor encontrar... Não, aqui, ó. Nesse que você leu, nesses versos que você leu, muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então, muitos buscam o conhecimento de quem? Dos príncipes. Mas é de quem? De quem vem a sabedoria, o conhecimento? É do Senhor. Vamos buscar o Senhor Deus, que Ele vai apresentar o conhecimento, os códigos da prosperidade. Ele vai colocar pessoas no caminho para prosperar. A abominação é para o justo o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio o do retos caminhos. Então, é abominação para o ímpio o homem justo. E abominação é para o iníquo o homem que pratica a retidão. É abominável. De fato, aqueles que amam justiça odeiam quem pratica a iniquidade. E assim, vamos para cima e vamos colher, vamos desfrutar
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Então assim fica concluída essa live. Que a bênção, a paz e a comunhão de Jesus esteja conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graças a Deus. Tchau, gente.